Bom, sejam bem-vindos, viu? E como eu disse, nós vamos fazer esse primeiro bloco todo com a Magali Coelho. A Magali, ela é assessora de inovação tecnológica e propriedade intelectual da Universitec, que é essa agência da Universidade Federal do Pará, que está completando 6 anos. A gente vai falar sobre esses assuntos com ela. E a Magali vai participar só desse primeiro bloco do programa. Se você quiser fazer pergunta, já aproveita daqui a pouquinho para fazer, né, Magali? Obrigada por você ter vindo. Obrigada, te agradeço muito. Pelo convite e pelo espaço para divulgar o nosso trabalho. Queria que você falasse um pouquinho da criação da agência, né? Como é que surgiu essa ideia, que é uma belíssima ideia, e como é que vocês vêm desenvolvendo esse trabalho? Então, a criação da agência de inovação da UFPA, ela decorre de uma lei federal, quer dizer, em 2004, com o advento da Lei de Inovação Federal, essa lei estabeleceu que toda instituição de ciência e tecnologia deveria ter um núcleo de inovação. Esse núcleo, ele é um órgão, neste caso da UFPA é um órgão suplementar, que ele vem assessorar toda a universidade no trato da tecnologia desenvolvida, da propriedade intelectual gerada no âmbito da universidade. Ele faz a governança dessas questões de inovação tecnológica e propriedade intelectual. Então, a agência veio dessa demanda da lei. E quando foi no ano de 2009, saiu a resolução que criou a agência Universitec. Só que é interessante colocar duas questões, né? Ela reuniu outros setores que já existiam na universidade. Na época de 97, mais ou menos, com a professora Maria Brasil, ela iniciou o setor de propriedade intelectual da universidade, onde ela começou a fazer o trato de todas as questões, das inovações que precisavam de registros de pedidos de propriedade intelectual. Que não eram necessariamente somente da universidade, né? A universidade, ela faz esse serviço porque ela é pública, então ela atende a comunidade. Quer dizer, se você precisar de alguma orientação, você pode ir conosco, nós vamos estar prestando essa orientação. No entanto, o foco maior dela é para atender o próprio público acadêmico, né? E, paralelo a isso, em 98, foi criado com o professor Gonzalo Henriquez e mais um grupo de outros professores, que eu não recordo o nome, criaram a incubadora de empresas da universidade. Então, foram dois setores que foram crescendo isoladamente, o setor de propriedade intelectual e a incubadora de empresas, e com o advento da criação da agência de inovação, consolidou num único lugar. Esse órgão suplementar hoje ele reúne a parte de incubação de empresas, que atende à questão do empreendedorismo, né? O estímulo ao empreendedorismo, a parte da propriedade intelectual, que é a proteção de toda a propriedade intelectual gerada dentro da universidade. E também cuidamos da questão da transferência da tecnologia, né? Ou seja, tudo aquilo que é produzido e é passível de transferência, né? De forma legal, vendo aquele conhecimento para quem pode fazer uso dela, uma indústria, uma empresa que precise daquilo. Então, a agência, ela reúne três coordenadorias. A inovação tecnológica, a incubação de empresas, que é o estímulo ao empreendedorismo. Na verdade, a inovação tecnológica é o global, né? O todo. Então, ela reúne a propriedade intelectual, o empreendedorismo e serviços tecnológicos, que cuida da transferência de tecnologia. Então, o que é exatamente a transferência de tecnologia? A transferência de tecnologia de forma vulgar falando, é a venda da tecnologia produzida gerada na universidade. Então, os pesquisadores desenvolvem tecnologias, desenvolvem conhecimento que pode ser implementado numa indústria. Quer dizer, ele sozinho lá, ele não tem nenhuma função. A partir do momento que eu implemento aquilo no chão de fábrica, no desenvolvimento de um produto, ele realmente tem sentido. Então, o que a gente faz? A universidade, ela vende isso para a indústria. Claro. E a Universitec, ela também tem a função de buscar essa demanda na sociedade, né? Então, caso uma empresa, uma indústria, um exemplo dos nossos colegas aqui, né? Ela precisa desenvolver, ela estava falando sobre a questão da validade do produto, uma questão de engenharia de alimentos. Então, a Carla pode procurar a agência de inovação com essa demanda que você tem para esse seu produto e levar, olha, eu tenho uma deficiência aqui para aumentar a durabilidade do meu produto ou para mudar a textura, enfim, alguma coisa que vá melhorar a qualidade do seu produto. A Universitec vai procurar o curso de Engenharia de Alimentos, nós temos um excelente curso de Engenharia de Alimentos, e vai levar a sua demanda. Então, nesse sentido, você pode fazer parcerias com a universidade, onde faz um contrato para desenvolver
aquela solução que você busca. Então, a Universitec, ela tem essa função para Também, a sociedade, de fazer a união daquilo que é desenvolvido na universidade com as demandas da sociedade. E a mesma coisa a gente faz no sentido de que aquilo que já está pronto na universidade, nós oferecemos. Também. Então, eu convido a todos a visitarem o site da Universitec, né? www.universitec.ufpa.br, e lá você vai encontrar o que já chamamos de vitrine tecnológica. Então, os produtos que já estão aptos a serem comercializados já estão lá dispostos no nosso site. Como, por exemplo, Magali? Como, por exemplo, tem uma despolpadora de açaí, né? Uma máquina que foi produzida, que já passa por um pedido de patente. Então, é uma coisa que está pronta para ser negociada. Temos também um produto fantástico que como que chama? É um produto que faz uso para a questão de dentes, não é clarificador. Daqui a pouco eu vou me lembrar o nome. Mas a função dele... A função dele é identificar problemas dentários. Foi desenvolvido com a polpa de açaí, foi desenvolvido com a Universidade Federal do Pará, em parceria com a EPA. É um produto fantástico que está na vitrine tecnológica. Daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Não é clarificador. Então, a gente tem vários produtos, né, de diferentes áreas. Poderia falar da área de engenharia, da área de alimentos, da área de química, de biotecnologia. Então, sim, porque a UFPA é uma produtora. É muito grande, ela tem um leque de ofertas. Né, muito dentro do sistema jurídico brasileiro, assim, a questão administrativista, assim, falando... assim, isso é muito comum nos Estados Unidos, as universidades venderem tecnologia, trabalharem a ciência, investirem na ciência e depois ter um benefício financeiro para a própria universidade, direcionado na própria universidade. Isso é muito comum, inclusive nas públicas americanas. E aí é mais ou menos o mesmo molde que vocês estão fazendo. Por exemplo, você disse assim, nós temos um produto, nós temos uma tecnologia, a gente quer vender isso para uma empresa X. Essa empresa vai contratar vocês, aí como é que é? Aí a Universitec, ela entra como um ente privado normal? Como é que é? Eu lembrei, evidenciador de placa bacteriana, da professora Regina Feio, é fantástico, vale a pena dar uma olhada. Não, olha só, a Universitec é um órgão suplementar da universidade, ligado diretamente ao gabinete do reitor. Tá? Então vai ser... Então, a Universitec é um setor dentro da universidade, tá? E o que a gente pretende é chegar a alcançar o que os nossos colegas americanos fazem. Nós tivemos uma experiência que nós estivemos lá em 2013, fazendo uma visita em várias universidades americanas para constatar como funcionava o sistema deles. E, de fato, lá é muito prático, né? Assim, eles não perdem muito tempo na burocracia. Desenvolveu a tecnologia, está apta para o mercado, vende. Nós temos uma dificuldade ainda de colocar isso no mercado, né? E eu não digo que é uma dificuldade nossa aqui no Pará. Visitando outras universidades, a gente constata isso no Brasil, porque as nossas leis, elas amarram demais, criam muita burocracia, muito empecilho. E o pesquisador, ele é muito pesquisador, ele não se liga muito em vender. Ele senta numa bancada, ele quer desenvolver a pesquisa, trabalhar, enfim. Poucos deles têm essa visão empreendedora. Até para divulgar, já existe uma certa dificuldade, né? Exatamente. Só divulgação. A própria legislação e o processo logístico, por exemplo, onde se faz patente, onde se entra com pedido de patente, essa coisa toda, ou qualquer outro tipo de solicitação. Isso Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É muita dificuldade com prazos, etc. Isso cansa muitas vezes. E muitas vezes o pequeno empresário, aí eu já penso logo no pequeno empresário que descobriu alguma coisa. E aí, como é que ele vai fazer esse processo? Eu vou até te dizer assim, existe um backlog dentro do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o tempo de quando você entra com o pedido desse registro até o momento que é concedido para a patente no Brasil, hoje leva em média 8 anos. Então, se você desenvolve um produto ali que você está entrando com pedido de patente, você tem esse período todo para aguardar a concessão desse registro. Enquanto nos Estados Unidos leva em média 3 anos.
né? Então, existe essa deficiência. Então, a questão da burocracia hoje é muito discutida no âmbito da universidade, no âmbito do trato com a inovação e com a transferência de tecnologia. E a Universitec, ela vem para fazer esse gancho entre a sociedade e a universidade. Então, nós não vamos, o contrato de quem vem procurar, no caso, se a Carla procurar a universidade, o contrato ela não vai fazer com a Universitec, ela vai fazer com a universidade. A Universitec vai fazer o quê? Vai identificar o problema dela, ou seja, ela vai apresentar o problema e nós vamos encaminhar ela ao laboratório, ao grupo de pesquisadores que mais se adequa para atender aquela solução. E, ao contrário, quando os pesquisadores trazem para nós informação do que eles têm desenvolvido, a gente vai, junto com eles, buscar o mercado. Uhum. Agora, Magali, você é advogada, né? Sou advogada. Dessa área de propriedade... Sou especialista em direito público e atuo nessa área há aproximadamente uns 8 anos. Pois é. Quando a gente fala em propriedade intelectual, eu queria que você explicasse direitinho para a gente, porque eu acho que a maioria das pessoas acaba confundindo a propriedade intelectual com a patente, quer dizer, uma coisa com a outra. O que se chama de propriedade intelectual e onde é que a patente entra nessa A propriedade história? intelectual é um ramo do direito que ela divide em propriedade intelectual e propriedade industrial, né? Então, a intelectual, a gente vai falar de direito autoral, até tem esse livro aqui que é interessante, eu vou deixar para vocês, é um guia de inovação que a gente fez, onde tem todos esses conceitos. A propriedade intelectual, ela vai tratar de vários mecanismos da propriedade da inovação, que é patente, marca, desenho industrial, software. Então, você tem vários mecanismos. Dependendo daquilo que você procura atingir, vai ser o mecanismo que você vai usar. A patente é mais usada para desenvolvimento de novas fórmulas, questões de, como que eu diria... até para algum tipo de produto, você tem uma inovação dentro de um produto. Não é o caso, por exemplo, vou sortear esse delicioso ovo, já aproveito para mostrar. Esse ovo de pasta delicioso. Eu posso falar desse ovo, me empreste ele, eu vou te dizer o que eu tenho nessa caixa aqui. Eu tenho marca, eu tenho patente, pois eu tenho que design. É o da James Brown, que então, olha só. Marca, eu tenho design, se o design dela fosse inovador dessa caixa, ela poderia estar trabalhando a questão do design. A receita, se tivesse alguma inovação, talvez a gente poderia estar até falando de patente, se for alguma coisa diferenciada, né? Então, aqui você tem várias questões da propriedade intelectual que poderiam estar sendo protegidas. A marca James Brown já deve ter sido protegida. Sim, já depositada. Já está depositada. E aí, a patente é relacionada à inovação de um produto, da produção dele. Se é um ovo, um chocolate, uma coisa, como ele é feito. Se é um produto da área da cosmética também. Exatamente, né? a formulação. A formulação é que é inovadora. Então, eu entro com um pedido de registro daquela formulação, que vai me garantir o direito de uso exclusivo pelo período de até 20 anos, que é o que o Brasil permite para patente. 20 anos de exclusividade. Patente. Aí tem propriedade intelectual, que a propriedade intelectual é o geral, é o global, né? Então, a propriedade intelectual, eu falo de patente, eu falo de marca. Marca, eu posso renovar sucessivas vezes. Né? Então, se ela registrando a marca, que ela já entrou com pedido de registro, ainda que não tenha sido concedida ainda, ela já está com o direito dela protegido, até que seja negado. Se for negado, ela não vai mais poder continuar usando. Mas enquanto ela entra com pedido, até mesmo da patente, você entrou com pedido, a partir daquele momento você já está resguardando o uso daquele até que seja negado ou que alguém entre com uma oposição, dizendo, olha, Renata, eu soube que você entrou com pedido de patente de alguma coisa que eu já tenho a patente concedida, então você não pode mais usar. Então, aí você para de usar, né? Então, essa questão. E produtos aqui da região? Por exemplo, daquela história do cupuaçu, que os japoneses, né? Esses produtos nossos aqui, como é que funciona? A castanha do Pará, por exemplo, que acabou virando castanha do Brasil. Não, isso aí é questão de marca, né? Marca. Eles focaram para a marca, essa questão do cupuaçu, é uma história bem antiga do japonês. Eu não tenho muita informação assim. Mas assim, esse tipo de produto também se faz, se cria, tem que se resguardar de alguma forma? Dependendo de como você vai fazer o uso. O que eles fizeram o registro, salvo engano, foi de marca, né? Eu não tenho muito conhecimento dessa história do cupuaçu.
mas eu acho que foi da marca. Você sabe alguma coisa? Já faz tempo, eu não lembro exatamente. Não era indicação geográfica, já tem bastante tempo. E aí você tem que criar uma marca, lógico, você tem que ter a marca porque você manufatura aquilo, enfim. E aí, em cima disso é que você protege, né? A marca. A marca é o nome, né? Então, o nome James Brown ela protegeu. Outra coisa é se ela desenvolver novas formulações, aí é outra coisa. Aí é patente. Aí é patente, se tiver diferenciado do mercado. Não, alguma coisa inovadora aí tem que registrar mesmo, Exatamente. tem que patentear. Você falou do prazo da patente de 20 anos. A marca tem um prazo também? A marca você pode renovar a cada 10 anos. Então, você paga as anuidades e a cada 10 anos você renova aquele pedido de marca. Automaticamente renova? Não, você tem que pedir. Você tem que pedir. Então, tem casos de pessoas que esquecem e pedem a marca por um vacilo mesmo. Né? Mas você vai renovando esse pedido. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ele te concede um direito de uso. Né? Então, essa concessão de patente é o direito de uso por 20 anos. Ele te autorizou a usar exclusivamente. Se alguém quiser fazer uso dessa patente que você tem, eu tenho que te pedir autorização para usar e devo pagar por isso. Passou os 20 anos, isso cai no direito, fica divulgado... De domínio público. De domínio público, isso mesmo. Fica de domínio público. Magali, só para a gente adiantar um pouquinho, eu queria que você falasse sobre esses 6 anos da Universitec. O que vocês fizeram? Que programação é essa que comemorou? Amanhã, vai ainda comemorar a data? Tem uma exposição, né? Amanhã, exatamente. Amanhã vamos ter um evento na Agência de Inovação, lá na Universidade, todos para toda a comunidade, onde na ocasião vamos estar prestigiando alguns dos nossos colaboradores que nesse percurso dos 6 anos têm desenvolvido parcerias com a Universitec, como por exemplo o Sebrae, a FIEPA, não posso esquecer de nenhum parceiro, o Parque Tecnológico, né, o PCT Guamá, a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, são instituições que trabalham em parceria com a universidade para desenvolver atividades dentro da agência de inovação. E terá uma exposição de fotos que são tratadas com uma questão de spam, né, uma questão bem inovadora, e terão apresentações de alunos também, de fotografias de alunos da universidade. Estão todos convidados a prestigiar esse evento às 9 horas da manhã. Esse que vai comemorar esses... Vai ter uma oficina também de criação, anos, né? Sim, à tarde. Vai ter, salvo engano, às 2 horas. Oficina de criação. Uma oficina de criação. É até interessante falar dessa oficina de criação e é uma coisa importante para colocar para vocês. Nesse período de 6 anos, a gente veio trabalhando a questão do empreendedorismo, né? De fortalecer o empreendedorismo dentro da universidade com os discentes e docentes. E no ano passado se criou um projeto que chama Inove Mais e foi um projeto muito feliz, onde a gente conseguiu trabalhar com teve um público de aproximadamente 400 alunos e ele é voltado para todas as instituições de ensino superior da capital. Então, ou seja, não é só para o FPA, ele também, qualquer universidade federal, qualquer universidade fora da UFPA pode participar, faculdade de universidade pode participar. E os alunos, eles levam ideias inovadoras. Então, as ideias e aí 30 dias de avaliação junto com monitores, orientadores para essas ideias. No final tiveram 5 projetos aprovados e premiados, né? O que recebeu o primeiro lugar é um projeto muito interessante que chama Opa. Foi como que chama, um acessório para tablet, para iPhone, né? Um aplicativo para ensinar crianças a pouparem. E foi assim uma ideia muito interessante. E esse projeto realiza todos os anos, né? E também sempre voltado para as universidades. É só para criança, assim? O poupadinho pode ser para criança mais velha também, que precisa. Agora, assim, essa agência na UFPA tem 6 anos, né? Vocês estão comemorando os 6 anos dela e eu vejo que outras faculdades em Belém também estão pensando mais seriamente com projetos e tal nessa questão do empreendedorismo, da inovação tecnológica,
que de uns anos para cá, né? Não sei, me parece que a gente não tinha muito essa cultura dentro do ensino público, do ensino superior, na verdade, o público ou privado. É verdade isso? Quer dizer, agora há uma consciência maior de que você tem que estimular o aluno a aprender, né? A ter o seu próprio negócio, a também no sentido da inovação, de criação de novos produtos. Isso tudo que é uma coisa que em outros países já é muito antigo, aqui me parece que está se criando, e mais aqui na região norte é mais recente. Com né? base nessa experiência que eu acabei de colocar para vocês, eu presumo que sim, que essa tua constatação é realmente o que está acontecendo, porque tivemos muitos alunos candidatos a participar desse projeto Inove Mais, que faculdades, né? E da UNAMA, do CESOPA, enfim, de várias outras universidades. Então, eu imagino que isso realmente está sendo difundido e é o caminho, né? Você faz as pessoas mais empreendedoras. Mais independentes também do não emprego, só para ter né? aquele negócio, eu vou me formar para ter um emprego público, um emprego. Ele vai se formar para ser um empresário, para ele ter uma atividade, desenvolver um ramo. Tanto que a gente constata, como eu falei da experiência que nós tivemos nos Estados Unidos, lá desde pequeno eles crescem já com esse perfil empreendedor. Nós visitamos colégios públicos que você não acredita, crianças de 5 anos já estão vendendo, desenvolve alguma coisa e vende dentro do colégio, já aprende como vender, como criar, como pensar em desenvolver dessa alguma forma, coisa. né? Exatamente. Aqui não, era, como eu digo, essa cultura, essa conscientização vem de uns anos para cá, né? Muito aquela coisa de muito recente. De se formar para ter um emprego, né? Para se empregar. Justamente. Vocês dois são exemplos de empreendedores, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Eu acho interessante que esse movimento de trazer o empreendedorismo para o ensino superior e também para as escolas, eu acredito que seja um movimento que vem crescendo e a Universitec ela vem fomentando esse movimento, e eu vejo isso de suma importância, assim, porque eu vejo colegas, né, que cursaram outro direcionamento fora a administração, porque as pessoas ainda têm muito essa ideia. Que a administração é que é administração ou engenharia e tudo mais. Mas aí a gente vai ver que o empreendedorismo, na verdade, está na vida de todo mundo. Todas as áreas, Todas né? as áreas profissionais. E aí você vê que as pessoas, às vezes, caem no mercado de trabalho e aí elas precisam ser criativas, inovadoras para virem a se destacar. Então, eu sempre falo assim, precisamos falar sobre empreendedorismo desde crianças, né? Para estar fomentando a criação, para estar fomentando a inovação. E isso, assim, tem peso na vida de todas as profissões, de todos os profissionais. Assim, olha o Rui Paiva. Tem uma banda e ser empreendedor, não é verdade. Exatamente, desde moleque. A gente já começou a lidar com esse processo de... Se você gosta de alguma coisa, exatamente. Né, por que não fazer disso uma atividade que isso que a Carla falou é uma coisa importante, porque a escola tem que também ajudar nesse processo, incentivar esse processo, porque muitas vezes um garoto lá tem uma ideia fantástica. É porque existe muito cortado, né? Tem que parar de você ficar só permitindo, quer dizer, o aluno ele só faz aquilo que ele pode. Eu posso fazer isso? Eu posso avançar? Não é necessariamente disso, é estimular que avance e aí quando precisa melhor orientar, diz, não, segue outro caminho, né? Muita Agora, a gente precisa também, por exemplo, vocês lá no Universitec, as instituições públicas de uma maneira geral e a sociedade organizada também, a gente precisa tentar desburocratizar alguns mecanismos, por exemplo, na questão da patente, que demora muito. Eu conheço um pessoal lá da Terra Firme, um senhor que ele criou, aliás, ele descobriu e desenvolveu um líquido que acabava com o mau hálito. E tirava o chulé também, depois ele disse. Ele tirava isso. Aí eu experimentei. E não é dá certo. Aí eu falei, rapaz, será que vai me dar? Não, mas foi verdade. Uma coisa resolve as duas coisas, passa no pé e passa na boca. Ele protegeu? Pois é, aí é que tá. Aí ele foi, não sei por onde, aí ele disse, olha, tu tens que ir lá. Aí eu dei o caminho das pedras assim, isso foi há uns 8 anos, não tinha Universitec ainda. Eu só sei que cansou, foi tanta burocracia que eles desistiram.
Cansou de... Mas enfim, aproveitando, Magali... Mas eu não esse exemplo, tem milhares de outros que têm produtos. Isso é o que a agora. gente chama de inventor independente. Acontece muita invenção no quintal de casa, que é esse caso, né? Grandes invenções resultam desses inventores independentes. Inclusive, é bom salientar que a universidade, ela atende a esses inventores independentes. Então, você em casa, que tem uma invenção tal como esse senhor que foi citado, pode procurar a agência de inovação, apresentar o seu projeto. Se tiver que, se necessitar de algum aperfeiçoamento, de alguma melhoria, nós vamos orientar para procurar os pesquisadores daquela área. E se a universidade entender que é possível aprovar o recebimento dessa tecnologia, a universidade adota e vai dar continuidade, vai dar orientação. Você dizer isso. Então, é importante, nós estamos lá esperando por todos os inventores independentes. Lá no campus do Guamá, na UFPA, Na né? UFPA, Lá que funciona a Universitec. Agência de Inovação da UFPA Universitec. Bacana. Olha, deixa eu mostrar aqui. Já mostrou? Nós já mostramos aqui nessa câmera. E aí, então, tudo que você disse, quem que tiver uma invenção, alguma criação, quiser saber como faz com isso, né? O que tem que fazer, se precisa melhorar, se precisa é só procurar vocês, procure né? a Universitec, a gente vai orientar para procurar. Bacana. Nós vamos encontrar A quais professora Maria Brasil está cuidando ainda dos direitos autorais lá? Não, a professora Maria Brasil ainda faz parte do quadro da UFPA, mas ela não está diretamente ligada na Universitec. E vocês têm, só para a gente finalizar, ainda continua a incubação de empresas, Continua, como eu falei antes, né, são três, dentro da agência de inovação a gente engloba 3 áreas, que é a propriedade intelectual, dá esse atendimento a inventores independentes de toda a comunidade acadêmica, temos a área de transferência de tecnologia e a área de incubação de empresas que tem esse foco voltado para o empreendedorismo. Inclusive, é bom saber... Mas vocês só incubam empresas? Quais são as qualificações dessa empresa? São quais são as empresas exigências? que tenham produtos tecnológicos com foco na biodiversidade, né? Então, foi lançado agora recentemente uma nova chamada, um edital público para você participar. Você tem que elaborar um projeto e se submeter a essa seleção por meio desse edital público. E aí essa empresa fica hospedada, digamos assim? Ou não, poderá ficar, né, que chama a incubada residente ou a incubada associada, quer dizer, um exemplo, se o Ítalo precisasse incubar, né? Ele vai lá, apresenta o projeto, ele vai receber toda a orientação jurídica, de contabilidade, administração, para organizar a tua empresa, para desenvolver o teu projeto, aquele que você propôs, mas não instalado fisicamente lá. Você pode continuar onde está a sua empresa e você vai estar recebendo assessoria da agência de inovação. Magali, olha, parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. Obrigada. Parabéns por esses 6 anos, né? Que ele prossiga ainda, né? Tem muita coisa para fazer. Te agradeço imensamente por você ter vindo. Não sei se você quer finalizar dizendo alguma coisa, fazendo algum agradecimento. Você quer falar algo ainda? Eu agradeço o espaço para estarmos divulgando os UFPA, da Universitec, e convido a todos a participarem amanhã da nossa festividade e nos coloco a equipe toda à disposição para quem tiver dúvida, quiser... É lá na reitoria, perto da reitoria? Não é na reitoria. É no campus profissional, do lado profissional, passando a ponte depois dos bancos, do lado esquerdo. É o primeiro estacionamento que tem ali, agência de inovação, muito conhecido como a incubadora de empresas, né? Antiga incubadora de empresas. Gente, então, conversamos com a Magali Coelho, te agradeço por você ter vindo mais uma vez. Ela que é assessora de inovação e de propriedade intelectual da Universitec, que é essa agência de inovação tecnológica da Universidade Federal do Pará, que comemora agora 6 anos.